Bom dia, hoje é 9 de agosto de 2024, estamos aqui nessa sexta-feira cinzenta, né, aqui na Faria Lima, uma garoinha, né, para mais um Uris Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui conosco, como sempre, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Caval. Não estamos tão bem assim, né? Mas tudo bem. Pois é, dia de cinzento, um pouco de gripe aqui em recuperação. E acho que isso também tem a ver com um pouco com essa semana que, nossa, foi repleta de emoções do começo ao fim. Então vamos ver se hoje é um dia mais normal, né? O destaque vai ser a parte de Brasil, de PCA, de Copom. Acho que tem novidades aí para a gente conversar. Mas vale a pena a gente voltar um pouco, né? Na sexta passada, eu também não participei do podcast, mas teve, né, ali uma sequência de eventos, né, muito impactante do ponto de vista dos mercados globais, né? Acho que vale a pena a gente começar por isso, Marcão. Acho que vale fazer uma recapitulação bem breve. Tivemos aqui na sexta-feira, eu e o Beni comentando muito rapidamente os dados que tinham saído, né, do mercado de trabalho norte-americano. E ao longo da sexta-feira tivemos uma deterioração bastante grande dos preços de ativo lá fora, por conta dos dados mais fracos de mercado de trabalho, o que levantou a hipótese, né, da economia americana já estarem passando por uma recessão ou prestes a entrar numa desaceleração mais forte. Esses números deflagraram em uma onda de venda de ativos, uma correria para compra de ativos seguros, notadamente a Treasury, né, os juros americanos, né. Acordamos na sexta-feira com um novo sell-off, né, uma nova... Na segunda, né? Na segunda, no dia útil seguinte, né, com uma venda generalizada de ativos em bolsa, por exemplo, na Ásia, no Japão, por conta da história de que... Circuit Breaker, Circuit né? Breaker, limite de baixa. exatamente, a maior queda em muito tempo, em muitas décadas no Japão, em cima de um banco central que subiu juros, o resto do mundo cortando juros, desacelerando a economia americana. Então ficou esse clima de que eventualmente se vislumbrava, ou se vislumbra, né, alguma coisa pior em termos de economia. Só que passados alguns dias, né, acho que trouxe alguma normalidade a dinâmica dos ativos. Só para trazer números, né, a bolsa japonesa entre sexta e segunda-feira, né, que foi um dos principais focos aí dos ativos, caiu 14%. Metade disso já foi recuperado nos últimos dias. Mas eu diria que o mais importante, olhando de sexta para cá, é que tivemos dois indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos. Primeiro, o ISM de serviços, né, que é um indicador cíclico do setor de serviços, que veio com uma leitura bastante positiva. Então, tirou um pouco do receio de que a gente está caminhando para uma recessão. E ontem saiu os dados semanais de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que também são, talvez é o dado mais importante, recorrente que a gente tem, né, porque é semanal. Também com um alívio bastante importante frente à alta das últimas semanas. Inclusive porque houve uma questão de clima, né, que afetou esse dado. Né? O dado vinha sendo particularmente afetado pelos pedidos de seguro-desemprego no Texas, por conta de um furacão que chegou lá na costa do Golfo no começo do mês passado e elevou demasiadamente os pedidos de seguro-desemprego, mas isso já está se acomodando e ajudou a trazer para baixo esses pedidos de seguro-desemprego. Então a gente está terminando hoje a sexta-feira, né, a semana, com um tom assim, bem mais tranquilo frente àquelas sinalizações que o mercado estava levando ao pé da letra. E pareceu, né, nos parece, acho que o comportamento, né, muito volátil, né, para dizer o mínimo, dos mercados, muito menos ligado a fundamentos econômicos, né, por exemplo, a ideia de um pouso forçado, né, abrupto da economia americana, o hard landing, né, como se fala, não parece que está, né, sendo uma possibilidade aí que os dados apoiam, né, como você sugeriu. E os eventos parece, portanto, que foram muito mais correção de alguns exageros, né, do mercado, que operava bastante alavancado, né, no caso dos ativos internacionais, bolsas americanas, segmento de tecnologia, enfim,
e esses exageros eles tiveram alguma correção, né? Depois alguma recuperação de preços, mas vamos dizer, tirou um pouco da pressão, né, que tinha, talvez exagerada, né, em alguns segmentos aí do mercado financeiro. O interessante nisso tudo foi observar que houve um comportamento relativamente tranquilo dos ativos de mercados emergentes, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Eu diria que sim, se fosse para pegar, olhar um pouco emergentes, né, a gente teve ali os ativos mexicanos sofrendo um pouco mais por conta da ligação direta com a economia americana, né? Mas se a gente olhar no geral, foi uma semana que poderia se imaginar que se desenhava, né, uma piora muito grande para os emergentes, e foi algo relativamente tranquilo, né? Inclusive porque aqui no Brasil temos motivos, e a gente vai comentar, né, que parece que temos aí na mesa decisões acertadas acontecendo nesse momento. E por último, né, finalizando, esse grau de alavancagem, né, nos mercados globais parece que não envolveu de uma forma mais significativa ativos emergentes, né? Então, ficamos, vamos dizer, mais à margem, né, dessas fortes oscilações que tivemos. Bom, aqui no Brasil, agenda muito cheia essa semana, e acho que a gente podia começar comentando a ata, né, e dados essa manhã de IPCA, falas dos diretores do BC após o período de silêncio, né? O que todo mundo tirou dessa ata, né? Foi uma leitura muito diferente daquilo que o comunicado havia indicado, né? Eu acho que, tentando pegar ali o ponto central do que a gente viu de interessante da ata, né, é que nos soou um pouco combativo frente ao que a gente viu de deterioração das expectativas do câmbio, quando a gente pega e faz a comparação com o comunicado que tinha saído no dia da reunião, na quarta-feira da semana passada. Quando a gente pega a ata, né, você vê que tem um tom mais duro ali na descrição, inclusive claramente, né, movendo a bússola da simetria para mais riscos da inflação não chegar na meta do que do outro lado, né, que ele até então, né, até a reunião anterior, ele jogava como bastante simétrico esses riscos, né. Acho que ficou bastante claro que o colegiado está mais unido em torno aí de uma preocupação grande com a questão da desancoragem das expectativas em cima do câmbio, né, que vinha numa toada ruim, o fiscal, que eles também dosaram um pouco mais ali a preocupação, e também com relação ao mercado de trabalho, que tem sido insistentemente, né, reforçado, que está muito mais forte do que se imaginava. Acho que, no geral, se fosse para fazer um apanhado bem direto do que a gente viu, acho que foi por aí, Caval. Então, essa, entre aspas, correção, né, de rota na comunicação do BC, ela, posteriormente à divulgação da ata, né, ela foi, vamos dizer, objeto da fala do diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, sabidamente o favorito aí para a sucessão do presidente Roberto Campos Neto, né, que enfatizou, né, com todas as linhas, né, os termos duros da ata, né. E o interessante foi que, durante a manhã de ontem, o presidente Roberto Campos Neto fez uma apresentação, mas não entrou no tema da política monetária, da decisão, né, recente do Copom. E quem foi, né, vamos dizer, o primeiro a romper o período de silêncio e reiterar os termos de uma ata mais dura foi o diretor Gabriel Galípolo. Né? E acho interessante ressaltar os pontos, né, que ele chamou a atenção. Eu marquei 4 pontos aqui que eu achei bastante interessante, que são positivos na nossa avaliação, né? Primeiro, ele veio no começo do seu discurso falando que o cenário atual é desconfortável para o Banco Central entregar a inflação na meta, né? Então, é importante, essa mensagem já estava ali na ata, né? Mas
ele fala que de maneira unânime ali existe um desconforto entre todos os diretores e o presidente do Banco Central com relação ao cenário atual da meta não ser alcançada. Outro ponto interessante é que nós economistas, né, a gente se aprende muito nos números, mas, né, por exemplo, até a reunião anterior do Copom, quando ele colocava no cenário alternativo que a inflação chegava ali em 3,1% no final de 2025, e ele falou, a inflação está ao redor da meta, né, sabendo que a meta é 3. Até que ponto pode-se considerar um número ao redor da meta? 3,2, 3,3, 3,4? E aí ele fez questão de dizer com as próprias palavras, né, que 3,2, que é o novo cenário que eles soltaram para o primeiro TRI de 2026, já está acima da meta, não é mais na meta, né? Então, primeiro, delineou bastante claramente que os números que a gente tem visto aí nas expectativas de mercado e mais propriamente nas projeções do Banco Central já estão fora da meta. Isso foi um recado importante. O terceiro ponto, né, que eu notei, né, quer dizer, o quarto ponto é que ele falou que é legítimo, né, que o mercado, que os analistas pensem se de fato os diretores que foram recém-indicados para o Banco Central, né, tem a credibilidade devida por ser uma troca de governo e tal. Ele falou, é legítima essa dúvida e que cabe a eles, os diretores, né, fazer com que essas dúvidas sejam saneadas rapidamente, né? Então, acho que tem muitos sinais claros ali de que existe um compromisso com as metas de inflação, com o arcabouço atual. Inclusive, um ponto interessante, que eu tinha comentado contigo agora há pouco, muito essa questão de que o Lula, né, o presidente Lula, critica, né, os juros muito altos, e o Galípolo falou assim, o Banco Central tem um mandato, a gente tem que perseguir esse mandato de 3%, e um governo que legitimamente é eleito, ele pode alterar a meta de inflação, mas enquanto a meta é 3%, ele vai fazer o serviço, que esse é o mandato que ele recebeu. Só dando um passo atrás, cara, eu esqueci de falar de um dos pontos que eu tinha anotado aqui, na questão da simetria, que o Copom colocou na ata, né? Agora são 3 pontos mais altistas para a inflação, né, que foi colocado na ata, ante 2 argumentos baixistas, possivelmente aí, que seriam surpresas negativas para a inflação ao longo do tempo. E o Galípolo fez questão de ressaltar que não é só a questão quantitativa, 3 riscos altistas e 2 riscos baixistas, mas a questão de que aquilo que está pressionando a inflação para cima, que é o mercado de trabalho e o cenário externo, qualitativamente estão piores do que eles imaginavam até pouco tempo atrás. Então é quase como se o diretor Galípolo, né, tivesse dado um aviso, né, de que, olha, a ata, né, ela foi dura, né, ela tem o apoio, né, vamos dizer, da unanimidade dos diretores, que é o que está expresso lá, né, e nesse sentido fica aquela dúvida que muitos têm tido, né? O que tem que acontecer até o Copom, né? A situação do ponto de vista das expectativas, do hiato do produto, o nível de atividade da economia, do dólar, elas precisam melhorar substancialmente para evitar a alta de juros ou se ficar como está, né, já está ok, a gente mantém a estratégia de manutenção. Acho que está muito mais na primeira opção, né? Ou seja, já estamos numa situação de balanço de riscos assimétrico, a inflação já está acima da meta no horizonte relevante, né? Então acho que todas as vamos dizer, sinalizações, elas estão, né, na direção de uma alta de juros. E é importante ressaltar que o dólar é uma delas, evidente, né? Mas não é, nesse sentido, a variável, né, que hoje sustentaria por si só, né, ou mesmo preponderantemente, a decisão de subir ou não subir a Selic. E, além disso, né, nós tivemos, né, após a fala do diretor Galípolo ontem, né, à tarde, a divulgação do IPCA do mês de julho hoje, e infelizmente nós não estamos, né, naquela trajetória
mais benigna que temos visto nos Estados Unidos, né, Marcão? Acho que assim, no geral, né, os números aqui apontaram para o IPCA fechado de julho um pouquinho pior do que o mercado esperava, né, mas quando a gente olha os detalhes ali, a gente vê que, por exemplo, em termos sazonais, que é para a gente estar passando por um período mais de inflações com leituras menores, já estão com algumas leituras um pouco piores, né. O número cheio, né, a inflação cheia de julho, por exemplo, já trouxe um número que bateu no teto da meta. A inflação em 12 meses acumulou 4,5%, até junho esse número estava ali em 4,2%, né? Então nesse momento estamos no teto da meta. Obviamente que ele está olhando muito mais lá na frente, mas só isso acho que já é um parâmetro interessante para ser olhado. O outro ponto que eu acho que é importante, e isso é ressaltado em todo momento pelo Banco Central, a questão da inflação de serviços subjacentes, né? Que teve uma leitura de 0,63% na variação mensal hoje, um pouco acima do que o mercado esperava, né? Mas quando eu olho na ponta, né, olhando os últimos 3 meses, a gente vê que saiu de um ritmo de 4,4% para 5,7%. Então, aqui, parece que de alguma maneira, ainda que é difícil os modelos capturarem plenamente os efeitos, né? Mas me parece que existe sim um repasse do aperto do mercado de trabalho para a inflação de serviço. Acho que vai ficando claro nesses indicadores que a gente tem acompanhado de inflação, Caval. E tem os IGPs, né, que também estão piorando, que são prenúncio de contaminação da inflação do consumidor ao longo do tempo. A gente está de olho. Acho que é importante esse ponto também. E os IGPs, que sabidamente têm o peso, né, sobretudo do índice de preços no atacado, né, que pega, né, mais diretamente o efeito do dólar, né, eles estão bastante elevados depois de um período, né, de uma calmaria, né, muito forte, que ajudou bastante o processo de desinflação, né. E aí a gente lembra a frase, né, do Roberto Campos Neto, também utilizada por outros banqueiros centrais do mundo, da última milha, né. A inflação de bens, ela vinha se comportando muito bem, né, e a última milha vinha no sentido de que você precisava ainda debelar, né, a inflação de serviços ligada ao mercado de trabalho. Pois bem, a gente parecia que estava na última milha, mas parece agora que a gente tem chance até de recuar um pouco, né, porque os IGPs provavelmente sinalizam, né, uma inflação de bens que pode voltar a subir, né, na esteira desse dólar mais elevado. Repetindo, não é o fator preponderante aqui, mas também não está ajudando. E nesse contexto, né, e com a sinalização bastante enfática, né, do BC na ata e na fala do diretor Galipo, acho que temos aí que ajustar nossas previsões de Selic, né? Acho que vai ficando bastante provável, né, um ajuste já na reunião aí de setembro, né? A gente devemos aí soltar aí uma visão do que seria o cenário mais provável em termos de ajuste, mas hoje eu diria que a gente já começa a trabalhar com o cenário de um ciclo sendo iniciado no próximo mês, né, Caval? Acho que em tese, né? Em geral, se você não tem uma situação de total descontrole, né, você poderia iniciar o ciclo com uma alta de 25 pontos base, imaginando aí um ciclo aí de, pelo menos no momento, né, de 25 em 25, chegando a um ponto percentual. Acho que isso parece hoje adequado. Agora, o pano de fundo de tudo isso, né, sempre remete à questão fiscal. E aqui a gente não precisa, quando está falando de política monetária, falar de sustentabilidade da dívida pública, problemas ligados, né, à rigidez orçamentária, que são coisas, né, a serem debeladas ao longo do tempo via reformas, né. O que preocupa é o excesso de gasto, né, corrente do governo, que está ligado a dividendos, a despesas obrigatórias, né, que fugiram do controle, né, por conta aí de uma leniência no processo de concessão de incentivo de benefícios sociais, né. O governo agora está, inclusive, correndo atrás na direção, né, de regrar isso e de coibir fraudes, etc., dada a velocidade vertiginosa de crescimento desses benefícios. E esses benefícios que vão para a população mais pobre, mais carente, eles se transformam, né, quase que imediatamente em consumo, né? Então isso
tem criado, né, em boa medida, esse quadro de grande desequilíbrio, né, da nossa economia, que infelizmente está hoje dentro desse modo esquizofrênico da política fiscal pisando no acelerador. E agora, né, o Banco Central, inclusive, não podendo nem cair o juro mais, e sim tendo até que fazer um movimento inverso. Né? Mas o Caval, aqui eu acho que tem um ponto. Semana passada a gente fechou o câmbio aqui no Brasil a 5,65, né? Uhum. Até agora há pouco estava ali rodando perto de 5,50. Você teve uma aliviada importante, e eu acho que, embora tem todo esse aspecto estrutural das contas públicas, que não é novidade e que está ficando pior, o fato de você ter um banco central que parece que está unido em torno de preocupações legítimas e técnicas, né, e sinalizando que, se vier, né, a se materializar um cenário prospectivo pior para a inflação, eles vão agir, conforme vem sendo indicado, mas essas últimas ações do governo no sentido de tentar conjunturalmente, né, atacar o gasto excessivo, a leniência no gasto, como você mesmo disse, né, acho que, embora não seja algo estrutural, você aos poucos ir atacando isso e mostrar que o Banco Central vai tomar as medidas técnicas necessárias para se trazer a inflação para a meta, já ajuda nos nossos ativos, né? Por exemplo, essa queda do câmbio que eu falei, você teve uma queda da parte longa da curva aqui no Brasil nesses últimos dias por conta desse contexto de que, embora ainda tenha muita coisa para ser feita pelo lado fiscal, na verdade, falta um trabalho árduo enorme, né? Você atacar algum ponto aqui e acolá, mostra a direção correta, e o destaque o Banco Central se unindo em torno de algo que existia uma dúvida muito grande de como seria o comportamento desse novo Banco Central, que terá plenamente aí poderes em cima de diretores que foram indicados pela gestão atual. Sem dúvida, a nossa postura sempre é aquela de criticar o que a gente acha que está errado, e se achar que está certo, a gente vai apoiar. Então, nesse momento, acho que essa sinalização do Banco Central ajuda muito, né? Porque é uma sinalização de coesão, né? Até onde a gente sabe, né, que é essa manhã da sexta-feira. A fala do diretor Gabriel Galípolo não foi contestada pelo governo, né? Isso acho que é muito importante. E no que toca à situação fiscal, né, o governo está sendo salvo pelo fato de que essa economia que cresce acima do potencial, enfim, né, num ritmo frenético, né, e desequilibrado, ela está garantindo, no curto prazo, aumento das receitas, de tal modo que, se o governo fizer hoje um contingenciamento adicional, né, de cerca de 20 bilhões, ele pode chegar ali no limite inferior da meta fiscal. Então, cresceu a chance, né, isso também é positivo, do governo não alterar, né, a meta de 2024, que era um grande temor e quase que, vamos dizer, uma certeza do mercado até pouco tempo atrás. Né? Então, manter a meta fiscal, né, buscar depois, num segundo momento, contenção de despesa e praticar a política monetária que é condizente, né, com a convergência da inflação, é tudo que a gente quer. Né? Então, nesse contexto, eu acho que cria, de fato, um cenário aí mais favorável no curto prazo, e aguardamos aí agora os mais indicadores econômicos, dois grandes momentos, né? O orçamento de 2025 a ser entregue até o final do mês, e depois vamos aguardar, né, a evolução até a próxima reunião do Copom, já ainda bastante distante, lá em setembro, o que vai acontecer com a própria política monetária americana. Mas vamos dizer que talvez, inclusive, né, toda essa confusão dos mercados globais tenha tido aí uma vertente positiva, né, no sentido de chamar o governo à razão, né, e praticar aí uma política fiscal mais responsável, né, e o Banco Central ter a liberdade de fazer o seu trabalho, né, de forma autônoma e sem ruído. Bom, acho que falamos bastante por hoje, e agradecemos novamente a todas e todos aí que têm nos dado a honra da audiência. Um bom fim de semana a todas e todos. Bom final de semana a todos.